Brasil, o futuro que queremos. Esse é o nome do livro que está sendo lançado neste momento em São Paulo. Foi a partir dele que nós decidimos fazer uma série de reportagens especiais e entrevistas com os autores. As matérias foram apresentadas nas últimas 2 semanas. E a repórter Luísa Moraes está na Casa do Saber e tem outras informações sobre esse lançamento. Boa noite, Luísa. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. A ideia, a concepção, a organização, revisão de conteúdo, a coordenação deste livro ficou a cargo do historiador Jaime Pinsky, que participa agora de uma sessão de autógrafos. Acabou agora há pouquinho. No livro, 12 especialistas mostram e provam que o Brasil pode ser um país muito melhor. Entre eles estão comentaristas do Jornal da Cultura, como Paulo Saldiva, Antônio Corrêa de Lacerda e Eduardo Muylaer. Entre esses autores, foram dadas várias sugestões, apontados caminhos, soluções. E antes da sessão de autógrafos, que está acabou agora há pouquinho, teve também uma palestra com alguns destes autores aqui na Casa do Saber, que fica na Zona Oeste de São Paulo. Bom, e a gente, é claro, conversou com alguns desses autores para saber exatamente o que estava sendo colocado. E um dos temas que é colocado é a agricultura. A gente preparou uma reportagem especial justamente para mostrar os gargalos enfrentados pelo agronegócio. Em uma terra fértil, com clima variado, água para irrigação e tecnologia de ponta. O resultado só poderia mesmo ser um recorde atrás do outro. Os Estados Unidos já admitiram que neste ano o Brasil deve ultrapassá-los como principal produtor agrícola do mundo. E a projeção para 2018 confirma: soja, 117 milhões de toneladas, o maior volume da história. Café, mais de 58 milhões de sacas de 60 quilos. No ano passado, a agricultura atingiu o maior índice de participação no PIB, o Produto Interno Bruto, em 13 anos. Quase 1/4 de todos os produtos e serviços do país. Apesar dos números, o setor ainda precisa se desenvolver, principalmente na hora de transportar as mercadorias do campo para as cidades e os portos. Até porque o Brasil não utiliza sua imensa rede de rios e nem mesmo o mar para o transporte de produtos. Além disso, nas décadas de 1980 e 1990, sucateou sua rede ferroviária, que já foi fundamental no transporte de grãos. Hoje, quase tudo que é produzido no campo passa por estradas vicinais e rodovias esburacadas. Toneladas de produtos são perdidos e o custo médio sobe muito. O preço do diesel também pesa bastante. A paralisação dos caminhoneiros é reflexo disso. O país também enfrenta bloqueios internacionais por suspeita da qualidade de produtos. Para evitar que a situação se agrave, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, diz que o Brasil precisa criar uma estratégia de atuação. Em que os órgãos públicos, todos, não apenas o Ministério da Agricultura, trabalhem de forma articulada e em conjunto com o setor privado. São 5 pontos: criar acordos bilaterais, aumentar a renda do campo com a modernização do crédito rural, ampliar o seguro, que no Brasil é feito por 10% dos produtores rurais e em países desenvolvidos chega a 90%. Infraestrutura e logística também precisam ser ampliadas. Conquistamos o Centro-Oeste, só que a estrada não foi atrás, nem a ferrovia, nem o porto, nem a armazenagem. Roberto Rodrigues também diz que é importante se preocupar com a sustentabilidade e investimentos em tecnologia. Tudo isso, toda essa estratégia garantirá a nossa condição de alimentar o mundo inteiro. Bom, e tem muitos outros temas, como saúde, educação, moradia, tecnologia. Vamos conversar agora com o Jaime Pinsky. Jaime, conta pra gente, foi um trabalho, 12 trabalhos de Hércules praticamente, né? Reunir todo esse timaço. Como é que foi escolher esses autores? E conta pra gente, se eles mostram que tem solução, o que está faltando para o Brasil ser um país melhor? Falta vontade política. Falta união, falta gente que pense no Brasil acima dos interesses específicos políticos mesquinhos. Falta uma estrutura política mais moderna, mais avançada, que permita com que essas coisas sejam realizadas. Esse livro mostra que existe muita gente no Brasil de diferentes formas de pensar, diferentes filosofias, capazes de pensar o Brasil com seriedade.
não há motivo para que o Brasil não seja bem pensado e que as coisas não sejam executadas com qualidade. Muito obrigada. E olha, muita gente aqui acompanhando o lançamento. Vale a pena, o livro é maravilhoso. E amanhã a gente exibe mais uma reportagem da série que vai falar de cidades também, de mobilidade. Um tema que é tratado aqui no livro pelo urbanista, arquiteto, o grande Jaime Lerner. Joyce, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luísa, Jaime Pinsky, boa noite para vocês. Vila, Oi. Como a gente pode pensar num país mais eficiente quando o assunto é agricultura? O Roberto Rodrigues, que é um especialista no assunto, já indicou, né, esses pontos que são essenciais, que é a presença do Estado. Grande parte da ocupação do Centro-Oeste que ele destacou foi uma ação absolutamente individual e com muita presença dos gaúchos, né, que foram se deslocando para Santa Catarina, Paraná, passaram por São Paulo, Mato Grosso, até chegar no Mato Grosso do Sul, depois ao Mato Grosso, Tocantins, Goiás ou a região, além de São Francisco, ali na Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães. Ou seja, mostrou que é possível enfrentar a questão dos alimentos. Aquilo que diziam que a reforma agrária era sine qua non para resolver o problema do abastecimento dos centros urbanos, o agronegócio mostrou que era uma bobagem. Não precisou de reforma agrária. O Brasil resolveu a questão da alimentação com ação individual de brilhantes empreendedores no campo agrícola. Flávio. Eu queria parabenizar o querido Jaime Pinsky por essa iniciativa extraordinária, por qualificar o debate brasileiro num momento estratégico, apontando ao diagnóstico dos problemas, mas ao horizonte das soluções e das propostas construtivas, buscando políticas integradas, articuladas, sustentáveis, em prol de um Brasil melhor, em que honre aí a nossa grandeza.